Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scalco Odontologia. Como eu gosto de dizer aqui, a odontologia na real. E o nosso objetivo aqui é falar de uma odontologia com bases científicas, com evidências, para que a gente possa te ajudar a esclarecer suas dúvidas em tudo que circunda aí a área da odontologia. Legal? Por isso, se você está curtindo aí, dá um joinha, inscreva-se no canal e ativa aí o sininho para que vocês recebam as notificações quando a gente enviar aí para vocês, beleza? Pessoal, hoje é um podcast um pouco diferente. Nós estamos aqui nos estúdios da MK Produções e o Marcão Careca, meu amigo, parceirão de muitas datas, a gente vai bater um papo um pouco diferente, né, Marcão? Muito bem, estou muito feliz de que a gente possa, nesse momento, estar revelando um pouco mais, né, da pessoa Walter Scalco, porque o profissional, este veículo que é o podcast, já esclarece muita coisa, né? Mas estando aqui na agência, eu penso que cada vez mais é importante a gente pegar a potencialidade dos canais de comunicação, deles é o podcast, para poder não esclarecer, mas para humanizar um pouco mais o profissional atrás da marca. Então, Scalco Odontologia tem referência, tem conceito, você é uma autoridade e as pessoas vão até o teu escritório, até a tua empresa. Mas é necessário também, na nossa opinião, como publicitário, humanizar um pouco mais essa marca. Por isso que nosso bate-papo hoje vai tentar dinamizar um pouco mais e humanizar um pouco mais o Walter Scalco, pessoa física. É isso? Beleza. É por aí? Vamos sim, vamos bater esse papo. Vou contar um pouco aí da minha história, da minha trajetória na odontologia. E é legal, acho que vai ser... Eu mesmo vou recordar aí situações, né, ao longo dessa trajetória aí que sinceramente, Marcão, eu digo assim, eu me orgulho, entendeu? De onde eu parti, de onde eu cheguei E de onde você partiu? fazer aquilo que eu amo, entendeu? Ei, de onde você partiu? Onde você Então, nasceu? eu sou na verdade, natural de Tupã, interior de São Paulo. É uma pequena cidade, né? Médio porte? Agora já está maiorzinha, né? Mas meu pai, ele era viajante, né? Comerciante, e ele recebeu uma transferência aqui para Londrina. Isso foi aí na época de 1978, mais ou menos. Então, eu vim moleque. Sua mãe era dona de casa? Dona de casa, mãe dona de casa, minha família Pai sempre... viajante, a mãe dona de casa e você é um molecão que nasceu em Tupã. Tupã. Até quantos anos você ficou lá? Então, viemos aqui com 7 anos, mais ou menos, né? Até Eu os e 7 mais anos? 3 irmãos, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E Jacuzão, do interior de São Paulo. Enfiaram as coisas em cima do caminhão? Viemos para cá. Meu pai sempre trabalhando demais, nunca parava em casa, vendedor. A minha mãe, uma dona de casa, cuidando de 4 crianças. A gente era uma família muito simples, não tinha nenhum tipo de luxo. Veio aqui para Londrina. Era para Londrina. Qual bairro? Então, a gente acabou morando ali perto do Moringão, por ali, sabe? Não, já morou bem. Já morou bem, porque Tá a bem, empresa tá bem. pagava aluguel, né, entendi. do meu pai. Então, a gente conseguiu morar legal Já até. é uma região boa ali. Mas a gente não tinha condição, por exemplo, de estudar em colégio particular. Então, Qual foi o primeiro que você estudou? Pública, cara, você não acredita. A primeira, como nós chegamos aqui meio fora do período letivo, eu me lembro que a primeira escola ficava ali perto daquela igreja presbiteriana independente na Mato Grosso. Sei. Era uma escola tão simples, mas é a única que recebia alunos naquela época, do meio do ano. E a escola toda de madeira, carteiras de madeira, eu me lembro perfeitamente. E depois de lá, eu consegui vaga no Evaristo da Veiga, que era quase na esquina, que é a escola que nessa época eu poderia ir para o IEL, que é lá na Rua Brasil, ou Evaristo da Veiga, e saía caminhando de casa, andava lá 1,5 km. Então essa infância sua foi ali, nas imediações da Santa Casa ali, né? Isso, por ali e tal, que eu caminhava. Tava quase no escola. centro, Walter, tava bem? Sim, tava, porque como disse, a empresa pagou um aluguel e uma casa central. Você lembra do centro? Calçadão, concha acústica? Lembro, como que era o calçadão, a gente passeava naquelas lojas,
quando podia comer um pastelzinho ali Entendi. que a mãe dava. O pai- Aí as lojas americanas, lembra? Que tinha uma Sim, escada rolante sim, e tinha a o gente ia sundae lá lá, em cima. o sundae e o cachorro-quente era, Então, essa era o sua infância máximo. foi uma infância no centro da cidade, praticamente, nas imediações. Não é? O pai viajando bastante e a mãe Viajando. sustentando as 4 crianças. Em Exato. casa, sustentando não, ela cuidando das Cuidando, crianças, né? cuidando. E a gente tinha muitos parentes em Marília, então minha infância mesmo eu passei em Tupã e Marília, aqui no estado de São Paulo. Aí já nessa fase um pouquinho já de pré-adolescência e tudo mais, viemos para Londrina, já era uma cidade bem grande, estreamos essa mudança, mas como disse, todos nós estudamos sempre em escolas públicas, né? Meus pais não tinham condição de pagar a escola particular, e eu tenho um irmão, inclusive, que é médico, ele entrou em medicina também na UEL, eu também estudei UEL, a minha irmã fez UEL, ou seja, todo mundo tem uma trajetória assim, de dedicação para se virar, entendeu? Ou seja, para fazer a conquista, não tem dinheiro para Mesmo sem recursos, escola, né? se é escola particular, faculdade particular, não tem. Então, né, era ralar mesmo muito, estudar bastante para passar em faculdade pública, né? Mas graças a Deus nós tivemos assim exemplos, né, fantásticos de nossos pais, e isso é muito importante porque a gente traz com a gente, né, esses valores aí que não tem dinheiro que pague, né, Marcão? Exatamente. Então, uma infância simples, com dificuldade, mas que o pai entendeu e a mãe entendeu que era importante investir nos 4 filhos, com a mudança para uma cidade maior. Você continua nessa fase sua infanto-juvenil, passa na UEL e aí vem. E o porquê no pensamento seu odontologia? Qual que foi o primeiro contato que você teve? Um dentista foi muito ruim? Porque no meu caso, eu era muito menino na Vila Casone, eu dei de cara, infelizmente, com um dentista sem muita prática. E essa falta de prática desse dentista me deixou desesperado e com muito medo de ir ao dentista. Por isso que você é medroso, assim. Muito, total. E foi o senhor que me tirou o medo. Foi o senhor que me tirou o medo. Porque aí me apresentaram você e você teve muita calma. Mas antes da gente chegar nisso, Tá. o que te levou à odontologia? Então, eu sempre gostei muito da área médica, vamos dizer assim. Tanto é que o meu irmão também, ele é médico, ele é do Exército, é aposentado do Exército, fez medicina. A minha irmã também é dentista, que é a mais nova, e o meu irmão do meio, ele foi para a área ele trabalhou na Copel muito tempo, nessa parte de engenharia elétrica. Mas assim, eu sempre gostei da área biológica, né? Então, eu chegava a pensar em fazer medicina e aí nessa fase de 16, 17 anos, na verdade você não sabe muito o que você quer, né? Você tem uma ideia, pelo menos de uma área que você gostaria de seguir. E eu falei, vou fazer odontologia, né? Fazer odontologia, meu irmão já é médico. E fiz um primeiro vestibular. Nesse vestibular eu não consegui passar. Naquela época era muito, muito difícil. A concorrência era de 35, 40 para 1. Aí só que tinha vestibular de 6 em 6 meses. Aí faltou, eu me lembro que eu levei pau por causa de redação. Aí eu falei, cara, vou estudar redação. Aí eu mudei de colégio. Estudei no Vicente Rijo também. Muito bom. Estudei no Vicentão. Vicentão. Do Vicentão eu fiz, aí meu pai fez um sacrifíciozinho lá, me pagou um cursinho no Colégio Canadá. E lá tinha uma professora que era top em redação, né? Aí eu consegui passar no segundo vestibular. Entrei na UEL e aí isso foi em 1981. Né? Naquela época a faculdade de odontologia eram 4 anos e eu tenho o orgulho de dizer que a UEL, nessa época, nessa fase, ela estava entre as 5 melhores faculdades de odontologia do Brasil. Então, nós tivemos o privilégio de realmente fazer uma faculdade top, com professores dedicados, fantásticos, e que ao final você realmente saía formado. Claro que daí cada um ia escolher a sua especialização, né, a sua especialidade, mas o ensino era muito sério, né? Muito, de manhã, à tarde, à noite, era puxado pra caramba. Mas Foco total. foco total. A faculdade era fantástica. Estava a nível assim de USP de Bauru,
USP de São Paulo, UEL, Londrina, entendeu? Era realmente uma faculdade assim topíssima na época. E numa época em que a odontologia ela não tinha a versatilidade e a pegada estética que tem hoje. Então, eu vou dizer para você da minha experiência. Então, essa experiência que eu tive com o dentista, que com toda certeza, ele na época ele já era uma pessoa com seus 60 e poucos anos, quase 70 anos. Ele era um dentista de época, com poucos recursos tecnológicos, não é? Às vezes com poucas experiências internacionais. E ele me deixou muito assustado com a dor que eu senti na hora de fazer uma obturação normal na boca de um peão de vila, cara, que devia ter cárie até em todos os dentes, né? E aquilo me assustou muito. E normalmente a escovação não tinha tanta técnica, não tinha tanta campanha, não é? Estou falando aí de coisa de 30, 40 anos atrás. E quando você se formou também nesse período em que a gente não teve essa evolução gigantesca da odontologia, que o Brasil hoje ele é reconhecido mundialmente como a melhor mão de obra, né? Eu tive um contato com um empresário nessa semana aqui, ele foi ao Japão. Ele disse que ele sofreu demais no Japão, porque tem ótimos equipamentos, tem ótimas formas de descobrir o problema, mas a mão de obra lá é complicada. Isso eu vi desse empresário que disse que ele voltou para Londrina para se tratar aqui. Pessoal, estão gostando do papo aí? Marcão, nós já falamos alguma coisa, mas a gente volta aí que tem mais histórias interessantes aí para Então, no próximo podcast, a gente bate mais um papinho. Damos continuidade nessa história. Legal. Pode ser assim? Pode ser. Legal.